dar início ao nosso culto em nome de Jesus, que possamos abrir o nosso coração neste momento, abrir a nossa mente para o louvor, que possamos celebrar ao nosso Deus, porque Ele merece toda a adoração. Amém. Pequena palavra de pequena leitura aqui com a Di. Amém. Eu vou deixar para a nossa meditação nesta noite a carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, e o versículo 13, que diz assim: porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame o seu próximo como a vocês mesmos. Amém? Então, nesta noite, nos alimentaremos também da palavra de Deus com o tema hoje: sujeitai-vos e servi-vos uns aos outros com o presbítero Osias, tá bom? Agora é a parte dos louvores, vamos adorar ao Senhor Jesus, celebrá-lo com os nossos lábios e logo após o presbítero Osias nos trará essa linda mensagem para nos ensinar e nos alimentar com a palavra de Deus. Vamos agora, eu peço que você também ore aí da sua casa, que nós vamos agora elevar o nosso pensamento aos céus e pedir as bênçãos do Senhor Jesus, pedir a presença dele em nossos lares, em nossas vidas, e que ele receba toda a nossa adoração. Amém? Então, ore conosco. Santo Senhor Deus, Jesus, eterno Pai, Senhor te agradecemos, Jesus, meu Deus, nós te por mais uma glorificamos, oportunidade Senhor, a qual nós bendizemos temos, o seu Jesus, santo nome, de te porque bendizer, tu de és te adorar, merecedor. porque Tu és tu grande tem em nos nossa dado, vida, Senhor Jesus, o fôlego de vida, Obrigado, tu nos dá Senhor, graça, pela tua nos misericórdia, dá, Senhor pelo Jesus, teu a amor, tua Senhor. misericórdia diária. Ouve, E Senhor, nós somos as gratos, nossas Senhor Jesus, orações. porque tu Ouve, és Senhor bom, Jesus, o porque clamor do teu povo, tu tem Senhor olhado, Jesus, que está reunido olhado por neste nós, Senhor momento, Jesus, Senhor. com teu olhar de Que tu misericórdia. possas receber Tu a nos nossa protege, adoração tu e este tem nos louvor, Senhor, sustentado, esses e louvores nós que somos, Senhor Jesus, daremos a Ti, Senhor Jesus. devemos a ti Ó toda Pai, honra e sabemos, glória, meu Senhor, Pai. que no meio Deus dos Santo e louvores Tu poderoso, estás, Senhor pedimos, Jesus. Senhor Jesus, Que possamos que tua sentir a Tua presença esteja presença, Senhor conosco, Jesus. que tu recebas Ó toda a Pai, nossa adoração abençoa, nesta Senhor, noite, que todo o o Espírito culto, Senhor Santo Jesus, possa a palavra falar em cada pregada, os coração, louvores cantados. possa estar em Abençoa cada cada lar pessoa também, Senhor participando, Jesus, que possa abrir a falando sua nos mente, corações de Senhor, o todos seu os coração, irmãos, Pai. Senhor, para Ti. Abençoa cada Ó visitante, Pai, Senhor que tu Jesus, possa se mostra a nós. abençoar as Se famílias, mostra Senhor cada Jesus, vez nesta mais na noite, Tua e palavra, que Senhor, possamos juntos, que em possamos união, dar a Ti entender a toda a cada honra e dia, glória, Senhor, os Senhor Teus Jesus. planos e os Usa Teus o teu servo, propósitos, Pai, Senhor Jesus. para ele ministrar, Ouve Senhor as nossas Jesus, e trazer orações, Senhor, aquilo, e a a nossa palavra adoração, que Senhor. tu quer falar Receba a conosco, nossa Senhor Jesus, adoração através da vida nesta dele, noite, Pai. Senhor Portanto, Jesus. usa o teu Nós te servo, Jesus glorificamos, Cristo, Senhor, é o que nós e te bendizemos pedimos, o Seu em santo nome de nome. Jesus, Pai. Amém, Te Senhor glorificamos Jesus. e te bendizemos. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmão Florisvaldo, a paz do Senhor Mariana, Sofia, que está aqui conosco todos os dias. A Mariana tem se esforçado, né, para deixar lá o Facebook para o irmão Florisvaldo ver. E Deus te abençoe, viu, Mariana? Que o Senhor Jesus te recompense e que através dessa atitude na qual você está fazendo para o irmão Florisvaldo e família, né? Vocês assistirem o culto conosco e celebrarem também a Deus juntos. Isso é muito importante, então Deus abençoe. Pai do Senhor para todos, a paz do Senhor Jesus Cristo, Osias, presbítero Osias, que vai nos trazer a palavra de Deus hoje. A paz do Senhor para todos, então. Pai do Senhor Lloyd, Pai do Senhor irmã Silvana Feitosa, Pai do Senhor para todos. Então vamos começar com o primeiro louvor nesta noite, e no 189, um vaso de bênção. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso escolhido de Deus, para as novas levar
Glória a Deus. Possamos ser um vaso de bênção nas mãos do nosso Senhor Jesus. Amém. Ele nos molda, né? Ele nos guia, né? Ele vai nos, pela tua palavra, ele vai nos modificando a cada dia, né? Amém. E possamos ser um vaso, né? Um vaso de bênção. Sabemos que não somos um vaso perfeito, né? Mas Deus nos faz um vaso de bênção, né? Se Nos precisa for, ele quebra, né? Ele quebra e refaz, amassa, né? refaz. Amém. Mas estamos aqui para isso, para se refazer a cada dia e ser bênção na vida. Amém. Não podemos parar. Amém. A paz do Senhor, irmã Cléo, seja muito bem-vinda. Que o Senhor Jesus abençoe a você e a sua família. Obrigado pela presença sempre contínua aqui conosco. E nós agradecemos pela sua vida, pela vida de sua família, por sempre estar aqui com a gente. Então, receba todo o nosso abraço da Yara e da Bebi. E que o Senhor Jesus abençoe a todos os visitantes nesta noite que estão assistindo. Não comentam, né? Mas sempre estão aí conosco, nos prestigiando com a sua presença. Então, que o Senhor Jesus abençoe novamente a todos. Esse é o nosso desejo. Que o Senhor Jesus seja louvado e seja engrandecido através das nossas vidas. O próximo louvor agora é Aliança. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti e juntos lado a lado andarmos com Jesus, expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir. Perdoa-me, irmão. Eu sou com você no amor do nosso Pai. Somos no amor de Jesus. Eu sou com você no amor do nosso Pai. Somos no amor de Jesus. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti e juntos lado a lado andarmos com Jesus, expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir. Perdoa-me, irmão. Eu sou com você no amor do nosso Pai. Somos no amor de Jesus. Eu sou com você no amor do nosso Pai. Somos no amor de Jesus. Somos no amor de Jesus. Somos no amor de Jesus. Amém. Graças a Deus. Em Deus nós somos um e nós servimos uns aos outros em amor, né? Nós nos sujeitamos uns aos outros em amor e sabemos que esse é o desejo do nosso Deus para a igreja dele, ser um. Amém?
Que Deus seja louvado, que Deus seja bendito, possamos sempre ter esse desejo no nosso coração de sermos ter o mesmo pensamento, né? É isso que é a proposta da igreja, esses temas que nós estamos estudando, termos o mesmo pensamento, termos as mesmas atitudes, tudo que fizermos é para a glória de Deus. Amém? Possamos ter esse Louvado entendimento. seja Deus. Amém. Amém. O próximo louvor agora, igreja. A tipo letra, né? Canta um pouquinho embaixo. Amém, Jesus. Estamos todos congregados aqui, certamente abençoados também. E Jesus que nos envolve de amor, Ele é a força que se move entre nós. Algo novo Deus está por fazer com este povo a quem muito quer bem. Seu Espírito Ele vai derramar, uma igreja forte edificar, pra louvor de sua glória. Vem, Senhor, sua história escrever através de nossas vidas. Teu querer desejamos, cumpra em nós os teus planos. Vem, Senhor, e reina hoje aqui. Estamos todos congregados aqui, certamente abençoados também. E Jesus que nos envolve de amor, Ele é a força que se move entre nós. Algo novo Cristo está por fazer com este povo a quem muito quer bem. Seu Espírito Ele vai derramar, uma igreja forte edificar, pra louvor de sua glória. Vem, Senhor, sua história escrever através de nossas vidas. Teu querer desejamos, cumpra em nós os teus planos. Vem, Senhor, e reina hoje aqui. Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor, e reina hoje aqui. Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor, e reina hoje aqui. Pra louvor de sua glória. Vem, Senhor, sua história escrever através de nossas vidas. Teu querer desejamos, cumpra em nós os teus planos. Vem, Senhor, e reina hoje aqui. Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor,
Amém. Glória a Deus, aleluias, glória a Deus. São todos os irmãos comentando aqui que o Senhor Jesus merece toda a honra, toda a glórias e aleluias a Ele. Amém. Santo é o nome do Senhor Jesus. O louvor agora diz: meu Deus, vamos celebrar a Ele, que Ele é o nosso Deus para sempre. Parece que é uma exclamação, né? Meu Deus. Parece que é só uma exclamação, meu Deus. É o nosso Deus, meu Deus, nosso Deus. É o nosso Deus. Esse momento que nós estamos cantando, ser igreja, né? Servirmos uns aos outros, esses louvores eles possam entrar na nossa mente, né? Amém. Porque e de todos os irmãos e pessoas que estão participando, que nunca visitaram a nossa igreja, amigos, venham ser igreja juntamente conosco, venham conhecer a nossa igreja, veja os materiais, veja o que nós estamos compartilhando, os links, os cultos, né? Experimente um pouquinho do que é ser igreja, né? Que nós falamos tanto, né? Aqui, que você possa participar. E é o que eu espero também a sua visita. Quando nossos cultos voltarem presencialmente, eu espero a sua visita na nossa igreja, porque lá eu espero que você receba Deus, a bênção de Deus. Amém? É isso que nós desejamos a você. E seja parte da nossa igreja, né? Amém. A paz do Senhor, irmã Dulce Fernandes, seja muito bem-vinda. Ela comentou aqui, amém. Que o Senhor Jesus abençoe sua vida, irmã Dulce. Obrigado pela presença. Irmã Vilma, obrigado também pela sua presença. Que o Senhor Jesus abençoe a sua vida, o seu lar e a todos os seus familiares. Glória a Deus. Amém. É um prazer nós juntos todos celebrarmos a Deus nessa noite com vocês. Então, que vocês possam se sentir em casa, na casa de Deus, que é casa de oração, casa de adoração. Então, todos juntos vamos celebrá-lo e bendizê-lo por todos os seus feitos, por suas bênçãos e misericórdia para conosco. Amém? Agora, o último louvor desta noite, meu Deus, diz que Ele é grande, grande é o Senhor, grande é tudo quanto Ele faz por nós, em nossas vidas, porque toda a honra e glória é a devida a Ele e o poder está em suas mãos. Amém. Então, grande é o nosso Deus. Amém. E
do Senhor Jesus seja com todos, irmãos e irmãs presentes nesta live, todos aqueles que estão sendo alcançados nesse momento por esse programa, por esse momento de adoração ao nosso Deus, momento de reflexão e de alimento da palavra de Deus, não é? Vamos fazer a leitura na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, o versículo 5 até o 9. Né? Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, do versículo 5 até o versículo 9. Assim está escrito: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, né? Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, né, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo o nome. Oremos. Santo Deus e eterno Pai que está nos céus, no nome santo de Jesus Cristo, teu Filho amado, pedimos a Ti, ó Pai querido, a Tua bênção, meu Pai, para todos nós que estamos, ó Pai querido, nesse instante sintonizados, ouvindo a Tua palavra, Senhor. Peço por mim, meu Deus, que estou com a incumbência de transmitir a Tua palavra, Senhor. Derrama a Sua graça sobre mim, ó Pai querido, para que eu possa ter aqui a inspiração, a unção do Teu Santo Espírito, Senhor. Para naquilo que eu já dei uma estudada, ó Pai querido, li antecipadamente, possa falar, ó Pai querido, a todos nós e trazer, ó Pai querido, o alimento da Tua palavra, o alimento dos céus para as nossas vidas nos dias de hoje. É que eu te suplico, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, irmãos. Novamente a paz do Senhor seja com todos. Estamos felizes. Iniciamos mais um mês, né? Novo tema, falar sobre ainda da mutualidade, falar de tudo aquilo que nós temos que conservar em nossa vida como cristão, como crentes que somos, não é? Não é porque estamos aí distantes fisicamente uns dos outros que a gente vai deixar algumas coisas no esquecimento. Aliás, nada pode ficar no esquecimento. Hoje nós vamos falar de sujeição e de serviço. Sujeitar uns aos outros, né, e servir uns aos outros. Vamos lá. Primeiro, quem nos deu exemplo foi Jesus Cristo, que Paulo escreveu aqui aos irmãos da igreja de Filipe, que eles deveriam ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que ele deixou lá a sua glória, deixou os céus e veio para ser servo, veio para servir em forma de homem, né? Por que nós precisamos pegar esses exemplos, irmãos, né? Porque muitas vezes a gente não temos uma consciência de sujeição, né, na igreja, às vezes não temos a condição de sujeição no nosso trabalho, no nosso dia a dia. Então todos nós, como crentes, nós temos que ter a consciência de que sujeição, no sentido cristão, significa reconhecer no irmão alguém superior a si mesmo. Muitas vezes a gente não quer. Muitas vezes a gente ouve assim, quem é esse camarada para querer me ensinar? Quem é essa pessoa para querer me dar ordem, dar ensinamento? Isso nós estamos sendo insubmissos, não estamos sendo sujeitos. E a palavra diz assim, tenha o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, subsistindo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. E ele era Deus, Filho de Deus. O ensino de Jesus Cristo, com essa atitude que ele nos ensinou, é que nós devemos, o que, irmãos? Abrir mão dos nossos direitos
conforto para honrar o próximo, pois é importante lembrar que nenhum dos discípulos, né, tinha ali o direito de ser servido por Jesus. Né? Nós vamos entrar daqui a pouco num texto que é de pano de fundo para a gente poder trabalhar bem com os irmãos essa de sujeição, que é lá o episódio que aconteceu durante a celebração da Santa Ceia. Nós vamos citar algumas partes, né, e entender o porquê que as pessoas devem se sujeitar uns aos outros. Ter sempre o irmão nosso como nosso superior. Inclusive, já lá no Antigo Testamento, quando nasceu Isaac, quando nasceu Jacó e Esaú, inclusive, né, os filhos de Isaac, foi falado que o maior serviria o menor. Não é? O mais velho serviria o mais novo. E assim sucessivamente. Então Jesus, as pessoas podem dizer, mas ele contradiz alguma coisa. Não, Jesus está certinho. Quem quiser ser grande, tem que primeiro ser pequeno. Quem quiser ser forte, primeiro seja fraco. Inclusive ele usa, num texto da Bíblia, ele fala assim que aquele que quiser salvar a sua vida, primeiro tem que perder a vida. Né? Então vamos lembrar aqui. Lá no episódio da Santa Ceia, onde as pessoas, eles sentaram, os mais se achavam mais importantes, né, que se sentaram do lado de Jesus. Teve o João até reclinava a sua cabeça ali no ombro de Jesus, ali no peito, né? Mas nós vamos ver o seguinte, irmãos, da questão de sujeição. Nenhum deles tinha o direito de ter os pés lavados por Jesus, não é? Pois entre eles estava inclusive aquele que iria trair Jesus, né? Pode ser que houvesse até um empurra-empurra ali entre eles, porque ninguém queria se humilhar e fazer uma certa tarefa, que nós vamos falar depois, que é a tarefa, né, de lavar os pés. Então, nós temos que ter essa consciência de que a sujeição significa reconhecer no irmão alguém superior a si mesmo. Há mais de 30 anos atrás, a gente conversava com algumas pessoas, né, sobre esse ato aqui do lava-pés, e eu lembro que um irmão nosso falou assim para essa outra pessoa, né, que você se ajoelhar diante dele, lavar os pés, você está ali se humilhando, né, como Jesus ensinou, em sinal de que ele é superior a você. E essa pessoa, crente de uma outra igreja, ele falou que não, eu não preciso, para dizer que amo meu irmão, não preciso me ajoelhar nos pés dele, lavar o pé dele, não. Né? Isso eu não posso fazer, porque não... Ou seja, então essa pessoa não era muito convertida. Então, se Jesus ele disse que nós temos que fazer como ele fez, né? Então tem uma parte da Bíblia que eu acho que muitas pessoas acabaram ainda não lendo, não é? Ou se leram, eles fazem de conta que não é com eles. Mas bem, na questão que nós temos que estar sujeitos uns aos outros, é importante, irmãos, a gente lembrar que durante toda a vida, Jesus ele sempre se mostrou submisso e disposto a fazer a vontade do Pai. Não é? Ele nunca questionou a vontade de Deus. Né? Pois Jesus havia sido enviado pelo Pai para cumprir uma missão. Né? E era natural cumprir essa tarefa traçada por Deus na eternidade. Jesus ele tinha prazer em obedecer e cumprir essa tarefa. E muitas vezes a gente não vê isso em muitas pessoas, não é? Muitas vezes a gente não vê essa disposição em pessoas, até, digamos, dentro da igreja, né, em cumprir uma tarefa que é determinada aí pelos líderes, pelo pastor, né, pelo
pelo seu líder direto ali do seu grupo, tem pessoas que não falam, não é para mim fazer isso aí, né? Eu me estou num nível um pouco mais elevado. Gente, para que nível mais elevado do que o que Jesus tinha? Desceu lá do céu, né? Se tornou um homem morto aqui, que morreu na cruz, né? Sofreu, teve fome, frio, sofreu injustiça, foi castigado. E ele até, alguém que uma vez falou com ele assim, Senhor, não permita que isso aconteça contigo, né? O próprio Pedro, tem piedade de ti. Mas Jesus, ele disse que passaria por tudo isso por amor a mim e a você. Então ele veio cumprir essa missão. Ele foi submisso ao Pai. E muitas vezes a gente não ganha muito. Porque, irmãos, a sujeição ao próximo é reconhecer que ele é superior a mim. Né? Jesus, ele deu esse exemplo de superioridade, né? De submissão a quem era superior a ele. Né? Aí fala, mas Jesus não era Deus? Sim, Jesus é Deus. Mas aqui o texto, né, em Filipenses, diz que ele se esvaziou da sua condição de Deus. Jesus, ele se esvaziou, subsistindo em forma de Deus, não julgou com os outros ser igual a Deus. Se esvaziou assumindo uma forma de servo, tornando em semelhança de homens. Figura humana. Né? E muitas vezes a gente não quer descer ali do nosso pedestal, não quer descer ali um pouquinho para ficar de igual com o irmão e acaba gerando até alguns atritos. Então, Jesus ele ensinou para a gente seguir, irmãos, não é para discutir o que ele falou. Né? Então, o que acontece? O próprio Paulo, ele propõe aqui aos irmãos, né, da igreja de Filipos, né, que eles não deveriam ter partidarismo, não deveriam, que eles tinham que viver sem partidarismo, sem vanglória, com humildade, considerar os outros superiores a si mesmo e não ter em vista, né, o que é propriamente seu, não é? Pois a submissão aqui, ela não é uma opção que Jesus ele deu para a gente. É algo que ele falou, que ele ensinou. E Paulo, ele está falando com os irmãos. Vocês devem ser submissos, né? Submissos uns aos outros. Devem considerar uns aos outros superior a si mesmo. Infelizmente, irmãos, eu já cheguei a ouvir alguns irmãos, né, que nem congrega mais, outros estão com dificuldades, né, de falar que quem é esse camarada aqui para poder me dar ordem, não devo satisfação a ninguém, né, sou dono do meu nariz. Né? Irmãos, isso não é ser submisso, isso pelo contrário, chama insubordinação. Né? Insubordinação. E Deus não se agrada. Então temos que seguir aí o conselho de Paulo aos irmãos lá de Filipos, né? Que eles deveriam com toda a humildade, né, para seguir os seus ensinamentos. Por quê, irmãos? Porque nós devemos ter sempre, por outro lado, sempre que tivermos de ser servidos, seja como um encarregado, como um patrão, né? Ou como alguém superior aos no nosso trabalho, na igreja, devemos possuir sempre um espírito de muito respeito, né? Muito respeito por essa outra pessoa. Né? Que muitas vezes a nossa arrogância, né, ela nos leva a deixar a pessoa numa situação constrangedora. Não tem aquela história, fala assim, você sabe com quem está falando? Né? A gente já ouviu muito por aí, né? Você sabe com quem está falando? Às vezes, ele é um bom crente, a pessoa é um bom crente enquanto ele é um membro, né, comum da igreja. E a partir do momento em que ele tem uma consagração ou exerce
ganha o direito de um cargo, aí a pessoa já muda e totalmente e já fala, agora comigo a conversa vai ser diferente. Então isso, irmãos, não pode acontecer, né? Então nós temos que ter respeito por aquele que serve, né? Se nós queremos se sujeitar aos nossos irmãos, primeira coisa, respeito, né? Respeito, né? Porque Paulo, ele deu um grande exemplo, dentre todos, né, dentro desse contexto, Paulo, ele manda assim, né? Veja um exemplo para a gente, que aquelas pessoas que são senhores, aquelas pessoas que têm domínio sobre os outros, eles devem tratar todos com igualdade, porque tem também alguém sobre eles, que é o nosso Deus, não é? O nosso Deus, ele é superior. Ele fala, os senhores, trate bem os seus servos com justiça e igualdade, sabendo que também vocês têm um Senhor no céu, não é? Tem um Senhor no céu. Por isso, portanto, a sujeição é uma prática que alegra o nosso Deus. Se nós nos sujeitamos uns aos outros, com certeza, a nossa igreja, o nosso ministério, a nossa vida, ela vai melhorar muito, irmãos. Vai melhorar bastante. Porque a palavra do Senhor, ela não falha, né? Sede servos uns dos outros, sujeitai-vos uns aos outros, ajudai uns aos outros, né? Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e ao seu tempo ele te exaltará. Então nós temos que fazer isso, ser sujeitos uns aos outros, às autoridades e até aos pequeninos. Não importa. Eu aprendi na minha mocidade, né? Alguém falava assim, se o patrão colocar aqui um garoto para mandar em mim, e ele trouxer aqui e falar, ó, a partir de hoje esse rapaz ele vai ser seu chefe, né? Eu vou respeitar. Por quê? Aquele menino, ele foi colocado como superior, né? Não importa se eu tenho mais idade do que ele, não importa se eu sei mais do que ele, né? Contanto que ele foi colocado ali como superior, eu tenho que respeitar, eu tenho que me sujeitar, né, a ele. Mas a Bíblia nos ensina que essa sujeição, ela tem que ser no Senhor. No nosso caso de crentes dentro da igreja, a sujeição, ela é no Senhor. Não é por capricho de alguns irmãos, não. A pessoa fala, você tem que ser sujeito a mim. Não. A sujeição é no Senhor. Assim como nas casas das pessoas, né? No casamento, nas empresas, que Pedro até ele usa bastante esse tema, né? Que as esposas sejam sujeitas aos seus maridos, vós maridos sejam sujeitos às suas esposas, né? Enfim, os servos sejam sujeitos aos seus senhores, ou seja, mas ele escreveu lá que tudo igualmente, não é com autoritarismo, é igualmente. No texto aqui de esposa para esposo, ele fala igualmente, né? E dos maridos também fala igualmente. Para os servos também ele fala igualmente. Ou seja, é recíproco. Né? A sujeição ela é recíproca. Então eu não tenho que questionar o porquê. A Bíblia é a palavra de Deus. E se Deus está mandando a gente ser sujeito ao outro, eu tenho que me sujeitar. Não é? Outra coisa, né? Para a gente se sujeitar às pessoas, não é? A gente tem que, para nós chegarmos ali agora a ser os servos uns dos outros, primeiro vem a sujeição. Eu me sujeito às suas ordenanças, eu me sujeito à sua autoridade. Aí eu vou conseguir fazer a segunda parte. Eu vou conseguir te servir, vou conseguir ser servo, aquele que serve. Por isso, a mensagem de hoje que é sujeitem-se uns aos outros e sede servos uns dos outros. Sujeitem-se e sirvam uns aos outros. Aqui na passagem que eu estava citando, não é? Terminando aqui o que Paulo falou,
que dentro desse contexto, que os senhores ele tem que tratar bem os seus servos com justiça e igualdade, né? Porque eles têm um Senhor no céu. Quando a gente volta para a Bíblia, né? A gente vai ver uma coisa muito importante, irmãos, né? Que tem ali nas Escrituras Sagradas, né? Como a pessoa se sujeita à autoridade, né? Ele vai fazer o quê? Ele vai obedecer e vai procurar servir uns aos outros. No contexto que eu disse a princípio, que a gente ia falar sobre a Santa Ceia, não é muito fácil. E não foi fácil para as pessoas, né, levantar da mesa para servir. Pois não é próprio da natureza humana, principalmente quando temos o falso entendimento de que somos melhores do que os outros que estão à mesa. Muitas vezes a gente tem esse falso, como diria, um falso entendimento mesmo, né? De que eu sou melhor. Aí eu sei algumas coisas, eu sou melhor do que fulano. E ali eles estavam à mesa, por isso que eu disse que vamos usar aqui como pano de fundo, né? Ali o momento da Santa Ceia, onde Jesus mostrou, e ele deu exemplo de sujeição e de servo. Então não é fácil, as pessoas estão todas sentadas, aí falta alguma coisa, não, eu não vou me levantar, puxa vida, eu posso ser, tem alguém que é mais inferior a mim para poder se levantar e servir. Então, esse falso entendimento de que eu sou melhor do que o outro que está à mesa, então não é minha obrigação eu sair daqui para ir para lá servir. Por quê, irmãos? Né? Porque o nosso mundo, ele emprega vários critérios para avaliar a grandeza de alguém. Né? Se eu estou à mesa, eu me considero uma pessoa grande, né? Uma pessoa superior. Né? E um dos critérios que é colocado para quem as pessoas que se acham grandes, que é de que grande é quem tem muito poder sobre os seus semelhantes. Tem uma posição social, tem riqueza. Né? Pois desse modo, geral significa poder controlar muitas pessoas. Mas Jesus ele falou assim, mas entre vocês, disse Jesus, não é assim. Não é assim que funciona. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço do outro. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de todos. Está lá em Marcos 10, 43, 44. Então, entenderam como que não é muito fácil, mas também não é impossível. Jesus, ele disse, está bem claro aqui, entre vocês não é assim. Não é? Se lembra lá da Santa Ceia? Né? Poucos deles se importaram com uma tarefa que tinha que fazer. Não é? Então, o que nós vemos com isso, irmãos? Que todos nós temos que estar atentos para fazer, né, a vontade de Deus. Temos que fazer a vontade de Deus. E muitas vezes, irmãos, né, as pessoas não dão muito valor ao serviço humilde. Né? Muitas vezes as pessoas elas querem fazer aquilo que é destaque. Haja vista que em muitos lugares, né, e infelizmente até nas igrejas, né, pouca gente quer fazer aquilo que é mais humilde, quer fazer aquilo que aparece. Então onde está aí a condição de servo? Né? O servo, Jesus falou assim, que ele veio para servir. E muitas vezes a gente, como um ser humano, a gente não quer servir, a gente quer ser servido. Voltando aqui para o contexto da Santa Ceia, né? Ali no Evangelho de Marcos, no capítulo 14, nós vamos ver algo impressionante. Eu já citei várias vezes, quando falamos da Santa Ceia, algo que Jesus ensinou, né, para todos eles.
Ali os discípulos preparam a Páscoa. Não vou falar de Páscoa, mas eu quero usar isso aqui como pano de fundo, para os irmãos entender o que é, ser servo, o que é se sujeitar uns aos outros e ser servos, né, uns aos outros. Muito bem. O versículo 13 é assim. Ó. Então enviou 2 dos seus discípulos, dizendo, ide à cidade, e vos sairá ao encontro um homem trazendo um cântaro de água. Seguiu e dizei ao dono da casa onde ele entrar, que o mestre pergunta, onde é o meu aposento, no qual hei de comer a Páscoa com meus discípulos? E ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado. Pronto. Ali fazei os preparativos. Saíram, pois, os discípulos, foram à cidade, e achando tudo como Jesus lhes tinha dito, prepararam a Páscoa. Pois bem, quando a gente vai ali para o Evangelho de João, lá no capítulo 13, né, a gente vê algo impressionante. Lá nós vemos o Jesus, ele está à mesa, mas lá diz que ele saiu da mesa, né, colocou água em uma bacia e foi lavar os pés aos discípulos. Por isso que eu disse a princípio que nenhum dos discípulos tinha o direito sequer de ter os pés lavados. Aqui nesse texto de Marcos, né, no 14, quando Jesus disse para eles ir preparar tudo, né, eles prepararam para que Jesus fosse comer a Páscoa. Porém, faltou algo que os discípulos se esqueceram. Naquela cidade, naquela região, era muito empoeirada e em toda casa onde as pessoas chegavam, tinha sempre um escravo, né, mais humildezinho. Porque até os escravos, eles tinham ali os seus, suas graduações, né? Tinha aquele que cuidava da comida, aquele que cuidava da casa, cuidava das compras, cuidava de outras coisas. Tinha o administrador e também tinha aquele escravo bem ralezinho que ficava lá na porta da entrada. Ele ficava lá com uma tina cheia d'água e eu acho que uma bacia, não sei, né? E quando os visitantes chegavam para as festas ou para a visita, a função daquele escravo era lavar os pés de quem entrava naquela casa, não é? Mas se num determinado lugar que houvesse uma festividade em que não houvesse esse escravo para fazer essa função, o primeiro a chegar nesse lugar, ele tinha o dever, ele tinha a obrigação de ele preparar a água e lavar os pés dos demais. Fato que não aconteceu aqui, quando Jesus pediu e preparar ali o cenáculo onde ele ia comer a Páscoa. Então, quando chegou ali, todo mundo foi chegando e quis correr tudo e ficar do lado de Jesus, não é? Eu já expliquei também lá na igreja que a Páscoa, quando Jesus ele estava à mesa, não é aquela mesa da pintura, né? Mas é um tipo de eles ficavam meio deitados de lado, com os pés um para o lado do outro assim, né? Por isso havia a necessidade, devido à poeira também, e para as pessoas estar com os pés limpos próximo ao rosto dos demais, né? Mas todos queriam estar com Jesus. Ninguém se incomodou em lavar os pés, porque todos os seus discípulos, com certeza, eles se acharam superior um ao outro, né? Foi quando, de repente, Jesus surpreendeu a todos, né? Se levantou, tirou ali as suas primeiras vestes, né? E pegou uma toalha, cingiu, que é amarrar, né, na sua cintura, foi lá, catou água, colocou numa vasilha e foi lavar os pés dos discípulos, né? Aí eles ficaram envergonhados. Até Pedro fala, o Senhor vai lavar meus pés? Sou eu quem tenho que lavar os seus pés. Mas se Jesus não fizesse aquilo, nenhum deles tinha se tocado. Mas com certeza eles sabiam que uma vez que não tinha o escravo naquele lugar para lavar os pés das pessoas,
né, eles tinham o dever de ser, o que chegou primeiro, preparar a água, a toalha e ficar lá na recepção, né, para lavar os pés de todos aqueles que chegassem, inclusive do Mestre Jesus. Mas nenhum deles quis fazer esse trabalho do servo mais fraquinho, né, do mais humilde. Ninguém quis fazer, né? Foi preciso que Jesus lhe desse esse exemplo. E lá no final do texto, lá em João, Jesus ainda fala assim: assim como eu fiz, façais vós também, né? Porque quando Jesus ele chegou aqui, né, ele deu esse exemplo. Ele quis dar esse exemplo, né? Paulo aos Gálatas, ele escreveu assim: porque vocês, irmãos, foram chamados. Chamados para quê, irmãos? Chamados para servir. E vocês, né, devem servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Então, por isso que eu digo, Jesus ele veio, né, para mudar muita coisa que estava errada, né, para ensinar coisas agradáveis. Portanto, servir uns aos outros, sujeitar-vos uns aos outros, são coisas que muitas vezes a gente deixa de fazer por achar que não precisa mais. Mas a palavra diz que é servir uns aos outros, significa que nós tem que ser livre e espontaneamente, né? Nós temos que ser livre e espontâneo para servir uns aos outros, não é? Quando Jesus veio, né, ele dedicou-se integralmente ao serviço, né, a servir aos outros. Porque ele falou assim: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Ele não fez apenas ordenar, mas deu-nos o exemplo, né, de como fazer, né? Pois ele foi inteiramente dedicado ao serviço dos outros. Ele escreveu, né, lá em Filipenses, Paulo escreveu: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo, que se esvaziou assumindo forma de servo, né? Então servir, né, ser submisso e ser servos uns dos outros é muito gratificante, e é disso que a gente precisa fazer, não é? E muitas vezes, irmãos, a gente questiona: mas não é minha vez, eu não estou na escala. Não importa, não importa, né? Tem que servir. O que tem que aparecer para você, se naquele momento é você que está ali naquele momento, é você que tem que fazer, não é? Eu já vivi muitas situações em que se esperava que outra pessoa fizesse o trabalho na igreja, né? Mas de repente a pessoa não veio por algum motivo, né? E quem está ali na hora é que tem que assumir o papel, né? Tem que assumir o papel, não importa. Vai sair do jeito que a outra pessoa ia fazer? Talvez não, né? Mas talvez é propósito de Deus que eu que está naquele momento para substituir alguém que não pôde vir, né? É propósito de Deus. Deus sempre tem algo diferente para todos nós. E assim é que nós temos que ser, irmãos, né? Pois há muitas maneiras, né, da gente manifestar o fato de que nós somos servos uns dos outros. Nós temos que servir uns aos outros, não é? Então, para todo o crente, para todo servo de Deus, deve ser uma honra poder ser submisso e ser servo, né? Isso conta, ponto, para a nossa vida eterna. Alguém já falava assim, que tudo aquilo que a gente faz de bom é mais uma estrela na nossa coroa, né? Eu não sei o que dizer a respeito disso, mas o fato é, irmãos, que nós temos que estar fazendo sempre aquilo que nos vem à mão para fazer. Não está escrito, acho que é Eclesiastes: tudo que te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças.
Então, ser servo, irmãos, é muito gratificante. Ajudar as pessoas é muito gratificante, né? Se aquilo está na nossa mão para fazer, vamos fazer sem murmuração, sem reclamação, sem questionar porque não estou na escala ou deixou de ter escala. Não importa, irmãos, né? O que tem que fazer, tem que você faça, né? Uma vez alguém perguntou para o outro assim, eu chamei o presbítero de diácono. Aí o diácono falou assim, não, eu sou apenas um servo melhorado, né? Eu continuo sendo servo, só melhorei um pouquinho, mas eu ainda sou servo. E é assim que nós temos que ser, irmãos, né? Não podemos questionar, mas por que eu? Né? Criança que tem muito essa mania, né? A mãe fala, fulano vai fazer tal lugar, mas por que eu? Por que não o outro? Né? A mãe fala, é porque eu estou mandando e pronto. Né? Mas quanto a nós cristãos, irmãos, não funciona assim. Né? Nós temos que fazer de bom grado, fazer tudo para agradar ao nosso Deus, né? Porque dele é que nós receberemos a recompensa. De tudo que nós fizermos um para o outro, né, nós estamos fazendo ao Senhor. O próprio Jesus disse, né? Tudo que vocês fazem a um desses pequenininhos, a mim vocês estão fazendo. Então a submissão, né, a sujeição e a disponibilidade para servir os nossos irmãos, ela é muito importante, pois a palavra de Deus diz lá em Gálatas que nós temos que levar as cargas uns dos outros, né, lá capítulo 2 de Gálatas, capítulo 6, versículo 2. O apóstolo Pedro, ele manda a gente ser hospitaleiro, né, ser bem hospitaleiro em tudo. E a palavra de Deus também diz que as pessoas no passado, que foram bem hospitaleiros, eles sem saber chegaram até a hospedar anjos, não é? Nós temos que ajudar sempre o irmão necessitado. Tiago escreveu, né, lá no capítulo 2, tem sempre alguém precisando da gente. Tem sempre alguém precisando da minha ajuda e da sua ajuda. Então, se nós somos servos, né, que nos sujeitamos uns aos outros e nós estamos dispostos a servir uns aos outros, a gente vai ajudar. Né? Lá em Atos, no capítulo 16, diz que nós temos que também tratar dos feridos, não é? Tratar de ferido nos reporta lá quando aquele homem, né, que ia por aquela estrada, que é o samaritano, e ele viu alguém que foi assaltado, foi espancado e estava lá jogado, à espera de socorro. E as pessoas que foram passando lá, o sacerdote, levita, né, foram embora. E aquele homem, ele tinha compromisso também. Mas ele adiou um pouquinho seu compromisso e foi cuidar do ferido. Né? E muitas vezes a gente fala, não tenho nada com isso, não é da minha família, não é do meu clã. Né? Muitas vezes a gente age dessa forma, irmãos. Né? Você tem que fazer aquilo que está para você fazer. Se você está do lado de um necessitado, se você está do lado de uma tarefa para fazer, faça. Já ouvi história na igreja que alguém viu que faltava, por exemplo, copo lá onde se toma água. Onde é que tem copo? Lá no armário. Aí a pessoa vai e pega um copo só e toma água. Ele não pega copo para os demais. Né? Isso não é ser servo. Isso não é ser submisso. Né? Isso é ser egoísta. Pensar só nele. Infelizmente, muitas pessoas dentro das igrejas são assim. Pensam só nela, não pensam na coletividade. Né? E a Bíblia diz que nós temos que ser servos, ajudar em tudo aquilo que for possível, não é? Porque nós temos que fazer o quê? Ajudar também as pessoas necessitadas. Lá em Atos, né, capítulo 20, também as pessoas fizeram campanha financeira para ajudar os nossos irmãos. Paulo, inclusive, ele escreveu lá em Coríntios, né? Também pediu para os irmãos, né, juntar dinheiro, porque ele ia levar lá para os irmãos de Jerusalém, porque eles estavam necessitados. E muitas vezes a gente meio muquinha, né? Fala, a pessoa que se vira, né? Porque, irmãos, né?
nós temos que fazer isso porque é importante lembrar que o jeito de servir a igreja tem como função tanto a vida interna da comunidade cristã, quanto a missão no mundo. Né? Nós temos que pensar sempre assim, né? Da forma que nós ajudamos a nossa irmandade, né? Da mesma forma, nós temos que trabalhar do lado de fora, porque aquilo que nós estamos fazendo na nossa comunidade, ela vai refletir também lá fora. Se nós não agimos, né, corretamente dentro da nossa igreja, de igreja eu digo no contexto geral, não é lá dentro do templo, né? Eu digo com a irmandade. Tudo isso reflete, não é? Haja vista que houve um problema assim, lá no começo da igreja, quando as pessoas foram reclamar para Pedro que as viúvas dos gregos e dos gentios não estavam sendo assistidas pelos irmãos da igreja. Né? Se dava bastante assistência às pessoas, né, só dos judeus que já estavam ali, pelos seguidores de Cristo. Mas os que estavam chegando, que não eram de fora, estavam ficando de lado. Foi aí que Pedro, né, chamou e ali organizou-se então os primeiros diáconos, que começou ali com Estevão e os demais, né? E Pedro falou assim: escolhei, pois, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, né, que vai cuidar dessa parte, enquanto nós vamos continuar com a palavra de Deus. Assim, eu não posso deixar a palavra, não posso deixar de levar o pão do céu. Né? Então vamos colocar alguém aqui para cuidar dessa questão aí das viúvas, dos órfãos, da assistência social. Então, o que nós fazemos, né, para a nossa comunidade, ela reflete lá fora. E tem que refletir bem, irmãos. Né? Refletir com uma boa... ser bem visto. Porque isso tudo também serve como pregação do Evangelho para um mundo melhor. Certo, irmãos? Deus abençoe a todos. Espero que nós tenhamos conseguido aí transmitir a ideia do que é ser... se sujeitar um ao outro, né, e ser servos uns dos outros. Isso é para agradar ao nosso Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo. Certo, irmãos? Né? Nós vamos estar orando, né, por alguns irmãos que fizeram pedidos. Né? Enquanto pego aqui, eu continuo pedindo pelo meu cunhado, o Sérgio, né? Sérgio Garcia. Ele viveu uns maus bocados no hospital, a maioria dos irmãos sabem disso. Né? Eu cheguei a ficar realmente muito preocupado na terça-feira, quando a médica me ligou e disse que o estado dele era grave e que inspirava cuidado. Não é? Mas nosso Deus é bom, né? Toda a irmandade esteve e está orando, até os irmãos distantes daqui também estão orando. Né? O caso lá do pastor Daniel, a Michele também estão nos ajudando em oração. Tem irmãos de outras igrejas, outras denominações também que trabalham comigo ali no meu setor, na prefeitura, pessoas de outras igrejas que também me perguntaram, né, porque vê a gente às vezes numa aflição, numa tristeza, pergunta o que está acontecendo, a gente compartilha e as pessoas falam: não, vamos nos colocar em oração e Deus há de dar o livramento, né? Então Deus é muito bom, irmãos. Né? Então, vamos continuar orando pelo Sérgio, porque ele ainda está lá no hospital, está na UTI, mas já está fora de perigo, já está sem os tubos, está sem os aparelhos. Né? A partir dessa noite ou de amanhã já vai estar se alimentando normalmente e está falando. Então Deus é muito bom, irmãos. Vale a pena confiar nesse Deus maravilhoso e é por Ele que nós temos que seguir esse mandamento de sermos servos uns dos outros também e sujeitarmos uns aos outros, porque isso é mandamento de Deus, irmãos, né? Nos ajudar os outros mutuamente em tudo aquilo que nós necessitamos, certo, irmãos? Né? Vamos estar orando aqui. A Sônia pede por ela, né? Pois ela tem 3 dias que está com dor, né, do lado direito da cabeça, né? Vamos estar orando a Deus, e Deus conhece
o seu organismo, a sua constituição física, e o Senhor ele vai estar dando a solução para você, Sônia, né? Tenha confiança no nosso Deus, que Ele é poderoso. A Carla, ela pede pela família do Josué, que veio, Josué, né? Veio a falecer, deixou 5 filhos, né? E que o Senhor possa dar o consolo para a família. Não é que essa pessoa, infelizmente, né? A família fica aí até um tanto desamparada. Mas Deus é bom, né? Então vamos estar orando, não por ele, mas para que Deus conforte a família, que a Carla está aqui pedindo do senhor Josué. Irmã Neomar Moura, ela pede oração por Arlindo, né? Que está internado, também por Antônio Carlos, para que ele receba a alta segunda-feira. E também por Graziela, né? Pela libertação e na vida conjugal, não é? A vida conjugal passa para que haver, né? Pelo pastor José Francisco, né? Estamos sempre orando aqui por ele, pelo José Reinaldo, né? Também, que também está internado, Samuel, também com o Covid-19. Infelizmente essa enfermidade, irmãos, ela não escolhe quem ela ataca não, né? Mas Deus é bom. O Edson pede por sua esposa, Rosinéia, não é? E irmão Florisvaldo, ele pede por sua família, por sua prima Neide, que também está internada com o Covid-19, né? E vamos estar orando, irmãos, né? Pelo nosso Brasil, né? Para que nós possamos sair dessa pandemia. O Júnior, cunhado da Edna, também pede por ele, né? A Silvandira pede por sua tia Zenaide Rodrigues, que está internada com o Covid-19, né? E orar, né, para que essa pandemia esteja fim, né? Para que se acabe, né? As expectativas, né, das autoridades sanitárias é de que ainda vai demorar muito tempo ainda para ter fim. Mas nosso Deus está no comando, e se nós como crentes tivermos que passar por esses desafios, nós vamos passar e sair vitoriosos, né, pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Convido os irmãos, então, a estar orando com todos nós nesse instante. Deus eterno, Deus bondoso, Pai de amor, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus de toda a glória, em nome de Jesus Cristo, nós suplicamos a Ti, ó Pai amado. Suplicamos a Ti, ó Pai querido, pelo Sérgio, meu cunhado, que está se recuperando, meu Pai querido, ali no hospital, onde ele está internado. Já saiu, Pai querido, daquele estado crítico, mas ainda inspira alguns cuidados, porque o hospital não é um lugar muito bom para ninguém. Mas temos certeza, meu Pai querido, que o Senhor está cuidando dele e de toda a equipe que está ali naquele hospital e de todos os demais pacientes que se encontram ali também, ó Pai amado. Pedimos também pelo Juno, cunhado da Edna, por ele, ó Pai querido, que o Senhor sabe o que ele necessita na vida dele, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor possa, Pai querido, intervir naquilo que ele precisa, que haja uma intervenção divina, Pai amado. Nós não sabemos, mas o Senhor sabe, ó Pai querido, das necessidades que ele precisa, meu Pai. Pedimos também, ó Pai querido, pela tia da Silvandira, ela chama Zenaide Rodrigues, também está internada no hospital com essa doença, esse Covid-19. Tenha misericórdia dela, meu Pai querido, que ela possa se levantar, possa ser curada, meu Pai querido, possa ser mais uma vencedora, ó Pai querido, dessa enfermidade que tanto assola e dizima não só o Brasil, mas parte do mundo, ó Pai amado. Também peço a Ti, ó Pai querido, pela Sônia, meu Pai, tenha misericórdia dela, meu Pai amado, que essa dor que muito a atormenta, ó Pai querido, já há uns 3 dias, com dor do lado direito da cabeça, meu Pai querido. Tem misericórdia dela, meu Pai. Repreende, ó Pai querido, repreende essa enfermidade em nome de Jesus, para que ela possa testemunhar e Te glorificar, ó Pai amado. Pedimos também, ó Pai querido, pela família enlutada, que perdeu o pai de família aqui, perdeu esse Josué, que faleceu, ficou 5 filhos, ó Pai amado, a esposa
Tem misericórdia deles, ó Pai amado, para que eles possam ter o conforto do Espírito Santo, possam passar, ó Pai querido, por essa crise, meu Pai amado, e possam achar consolação, Senhor. Conforte essa família, tem misericórdia deles, não desampara, porque a tua palavra diz que o Senhor não desampara os órfãos e as viúvas, meu Pai querido, tem misericórdia. Nossa irmã Neomar Moura, também ela pede aqui por Arlindo, que também está internado, tem misericórdia dele, ó Pai querido, restaura a saúde dele, também pelo Antônio Carlos, que ele possa também estar no hospital, mas que possa receber alta nessa próxima segunda-feira, Senhor. Tem misericórdia, meu Pai querido, desses homens, que eles possam se levantar desta cama de hospital, meu Pai querido, e possam ver, ó Pai querido, a cura acontecer na vida deles e possam glorificar a Ti, ó Pai amado. Tem misericórdia também, ó Pai querido, da Graziela, ela precisa de uma libertação na vida conjugal, ó Pai amado. Restaure essa família, ó Pai querido. Tem misericórdia deles, meu Deus amado. Não sei se eles conhecem a Tua palavra, Pai querido, mas se conhecem, que possam se reconciliar contigo. Se não conhecem, que possam conhecer a Tua palavra, conhecer o Teu amor, ó Pai querido, porque o Senhor é amor, que a Tua palavra é amor. Querido Pai Celestial, tem misericórdia também do Edson, Pai querido, da esposa dele, a Rosinéia. Tem misericórdia, Pai querido, desse casal. Cuida deles, ó Pai querido. Restaura naquilo que é necessário restaurar, ó Pai querido. Tem misericórdia também aqui do nosso irmão Florisvaldo, toda a família dele, a prima Neide, que está também internada com esse Covid-19, ó Pai querido. Tem misericórdia. São tantas pessoas, ó Pai querido, que necessitam da Tua graça e bondade, meu Pai querido. Que o nosso Brasil, ó Pai amado, seja liberto, ó Pai querido, dessa epidemia, meu Pai. Possamos voltar a ter uma vida normal, ó Pai querido. Eu suplico a Ti, não porque merecemos, Senhor, não porque nós somos bons, mas porque todas as pessoas que estão aqui, ó Pai querido, inscritas com seus nomes aqui neste papel, são, ó Pai querido, que necessitam da Tua graça, Pai querido, elas precisam de Ti, ó Pai querido, mas não é porque a gente é bom não, é porque a Tua misericórdia, ó Pai querido, é que nos leva a crer, a confiar, ó Pai querido, e é pela Tua misericórdia que nós cremos, ó Pai querido, que a solução virá, ó Pai querido, que a cura acontecerá apressadamente, ó Pai querido, segundo o Teu querer. É o que nós acreditamos, meu Pai, e pedimos a Ti, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Irmãos, muito obrigado, né? Que Deus abençoe todos vocês que nos acompanharam até aqui. Que o Espírito Santo, ele possa falar melhor, né, no coração e mente de todos vocês, aquilo que eu não consegui transmitir. Que o Espírito Santo, ele possa estar incomodando cada um de vocês, possa estar aí plantando uma sementinha em todo o coração que está ouvindo, que ainda vai ouvir, né, nas redes sociais ainda esta mensagem. Por isso eu peço a Deus, por todos nós, que nós possamos sair daqui fortalecidos, ó Pai querido, e com a nossa fé cada dia aumentada em Cristo Jesus, né? Próxima quarta-feira, né, teremos o culto, né, a live, começa às 19h30. Segunda-feira, o horário às vezes é 19, às vezes é 20, mas é o texto e contexto, está lá no portal IAP, também os irmãos podem acompanhar, que tem assuntos bastante relevantes, assuntos muito bons, né? Na quinta-feira também tem às 8 da noite, né? Aí tem a devocional, com geralmente é o pastor presidente que está falando, ele que está lá, e sempre tem um pastor diferente ali ajudando. Também compartilhem, né? Assistam, né? Divulguem a mensagem promessista para aqueles que ainda não conhecem. Que o importante é a gente estar servindo a Deus e louvando a Ele, né? Tenham todos uma feliz semana na paz do Senhor Jesus Cristo e desfrutem da sua graça e bondade. Vamos ser despedidos com a bênção pastoral. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todos nós e conosco permaneça hoje e sempre. Amém. E a igreja segue caminhando. Que o Senhor nos veja e nos guarde,
enquanto estamos separados uns dos outros. Amém.